Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues. Estou aqui hoje com os meus dois parceiros, Gabriel Franco, falando diretamente de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Primeiro, vamos ao Canadá. Gui, como é que você está se sentindo nesse nosso 38º episódio do podcast Boleiros de Humanas, cara? Alô, Miguel, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial. Um prazer enorme estar aqui, Miguel, como sempre, e entusiasmado, né, cara? Eu vi o Super Bowl no domingo e fiquei inspirado para falar sobre o futebol americano, apesar de achar o esporte um pouco lento demais, cara. Mas no final foi emocionante, não sei se vocês viram, foi um final emocionante. Você ficou Super emocionado, era isso que você ia falar? 56? Qual o Super Bowl? 56. Super Bowl 56, cara. Foi um final bom, hein? Você não achou? Eu achei um final divertido. Eu achei razoável, cara, eu diria. Eu pessoalmente estava torcendo para as bengalas? Os bengalas, cara, exato. O time da Anitta. Eu também. O time da Anitta, é verdade. Mas foi legal mesmo, foi bem bacana. Hoje, né, é importante a gente falar, a gente tá gravando dia 15 de fevereiro, este episódio do Boleiros de Humanas, que será publicado no dia 25 de fevereiro, ou seja, você que está aí pronto para ir pro carnaval, dá uma escutadinha no Boleiros de Humanas, ou se você não vai ter um carnaval tão regrado a cerveja de lata, entre outros, pode colar e escuta isso aí no seu final de semana. Mas sem mais delongas, vamos voltar para o Brasil e perguntar para o Gabriel Franco, nosso publicitário. Franco, você está chegando aqui nesse nosso 38º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Muito boa noite, Miguel. Boa noite, Gui. Boa noite a todos vocês que nos escutam em qualquer lugar que estejam. Tô muito bem, no caso, já respondendo inclusive a própria pergunta do Gui, né? Na verdade não a própria pergunta, o próprio apontamento do Gui. Não vi o Super Bowl, você acredita que eu tava vendo Big Brother Brasil, cara? Domingo é dia de formação de paredão. Que é isso, cara? Eu só vi os highlights, cara, e eu também não torço pra nenhum dos dois times, então naquela questão, né? O Miguel sabe que eu torço pros Ravens. A gente vai ter que demitir o publicitário Gabriel Franco depois desse comentário. Hoje vai ser a última aparição do Franco nesse nosso podcast. Aproveitem, é isso, meu. Cara, mas é que assim, eu torço pra dois times, no caso, né? Eu torço pros Ravens e pro maior campeão de Minas do futebol americano, campeão brasileiro de 2018, o Clube Atlético Mineiro de futebol americano. Galo Futebol Americano. Que é um timaço, digo de passagem. Sigam @Galo Futebol Americano. Eu tenho um amigo que jogou lá, inclusive. Ele era piloto de avião. Ele é piloto de avião, no caso. Piloto de avião e jogador de futebol americano. Do Galo. Dos Chickens. Chama Chickens mesmo? Não, mas ia ser muito bom. Que seria The Cox, né? The Cox? The Cox. Boa, eu gostei desse nome. The Cox. Vamos patentear esse nome antes que o Galo roube. The Cox. Eu acho ótimo. Mas sim, não. Por que realmente era uma boa o Galo chamar The Cox mesmo. Mas enfim, vamos fechar logo essa nossa resenha inicial, porque já tá passando os limites, pessoal. Mas é isso, como já apresentamos aqui, esse nosso episódio será um episódio não em comemoração, mas principalmente remetendo aos protestos e às ações antirracistas que estão se popularizando cada vez mais na National Football League, a principal liga de futebol americano do mundo, a liga norte-americana. E vamos conversar um pouquinho sobre os principais personagens, acontecimentos históricos e também como está esse panorama do ativismo antirracista na NFL hoje em dia. Sem mais delongas, vamos passar para o nosso primeiro bloco, o Kickoff.
Sejam bem-vindos, então, ao nosso primeiro bloco aqui no podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início, então, ao nosso primeiríssimo bloco, o nosso querido Guilherme Ribeiro Paturi irá nos contar um pouquinho mais sobre o começo do movimento antirracista moderno na NFL, não é mesmo, Gui? Exatamente, Miguel, porque a história de protestos que acontece na NFL, que geralmente acontece durante o próprio hino estadunidense, começou bem em 2016, quando o quarterback do San Francisco 49ers, ou os 49 de São Francisco em português, Colin Kaepernick, tomou a decisão de se ajoelhar durante o hino pré-jogo. E essa história, então, dos protestos na NFL se cruzam muito com a história do próprio Colin Kaepernick, que se profissionalizou em 2011, sendo escolhido pela franquia de São Francisco no draft do mesmo ano. Mas foi na sua segunda temporada que Kaepernick realmente começou a se destacar na liga, porque no meio da temporada de 2012, Kaepernick ganhou a titularidade dos 49ers, jogando extremamente bem. O quarterback liderou a equipe de São Francisco para o Super Bowl daquele ano, em que a equipe saiu derrotada somente por 3 pontos, perdeu de 34-31 frente aos Baltimore Ravens do Gabriel Franco. Mas à época, o analista esportivo da ESPN, Ron Jaworski, chegou a dizer que, e abro aspas, eu honestamente acredito que Colin Kaepernick pode ser um dos maiores quarterbacks de todos os tempos. Fecho aspas. Então dava pra ver que em 2012, no seu segundo ano na liga, Colin Kaepernick parecia ter um futuro brilhante, não só nos 49ers, mas como um quarterback em geral, sendo realmente um garoto prodígio. A temporada 2013 foi boa também para Kaepernick, mas a partir de 2014 a carreira do quarterback parou de ter um futuro grandioso. O jogador perdeu a titularidade, e em meio a muitas lesões, perdeu ainda mais espaço na equipe e perdeu ainda mais a atenção da mídia, que começava a enxergar Kaepernick não como um garoto de ouro, mas como, e abro aspas, a second string has-been, ou em tradução livre para português, um reserva que já foi promissor. Em 2016, após se recuperar de mais uma lesão, Kaepernick voltou com tudo para a briga de titularidade. Lembrando que em 2015 ele não jogou devido a lesões. E quando a temporada de 2016 começou, Kaepernick já havia decidido que não se levantaria durante o hino. Porém, como ele estava com dores no ombro, Kaepernick permaneceu no banco sem uniforme durante os primeiros 2 jogos da pré-temporada. E o fato de que ele não estava trajado, mesmo estando no banco, fez com que o fato de que Kaepernick permaneceu sentado durante o hino nos primeiros 2 jogos da pré-temporada passassem despercebidos por praticamente todos. Foi somente no 3º jogo da temporada, quando o Kaepernick estava devidamente trajado, que seu protesto foi percebido. Um fotógrafo coincidentalmente tirou uma foto do banco dos 49ers durante o hino e notou o Kaepernick sentado sozinho. Mas mesmo assim, quase nenhuma atenção foi dada a Kaepernick ou o seu protesto. Somente um repórter perguntou sobre isso após o jogo, e Kaepernick disse, e abro aspas, não vou me levantar para mostrar orgulho a uma bandeira de um país que oprime pessoas negras. Na mesma entrevista, o quarterback deixou claro que não havia pedido permissão do técnico, dono da franquia ou patrocinadores para tomar essa atitude. Agora, no 4º jogo da pré-temporada de 2016, Kaepernick foi titular. E ao invés de se sentar no banco, ele se ajoelhou na lateral do campo durante o hino. E dessa vez, ele não estava sozinho, sendo acompanhado pelo safety, que é uma posição no futebol americano, Eric Reid. E dessa vez, o protesto de Kaepernick criou grandes ruídos no mundo do esporte. No mesmo dia, Jeremy Lane, que era jogador do Seattle Seahawks, se sentou também durante o hino. E dias depois, Megan Rapinoe, jogadora de futebol normal, futebol que nós conhecemos, futebol inglês, que até hoje é meia campista do OL Reign, fez o mesmo, se sentando durante o hino. E no dia 9 de setembro, Brandon Marshall, que era amigo de longa data de Kaepernick e linebacker dos Denver Broncos, fez o mesmo e se tornou a primeira pessoa a se ajoelhar em uma partida regular da NFL, levando em conta que Kaepernick se ajoelhou pela primeira vez numa partida de pré-temporada e não uma partida regular de temporada da liga.
Agora, durante o resto da temporada, Kaepernick recuperou a titularidade dos 49ers e continuou se ajoelhando durante o hino todas as semanas, mas quase nunca dava entrevistas falando no assunto. Então, os 49ers, por sua vez, tiveram uma péssima temporada. E ao final de 2016, Kaepernick deixou a franquia como um agente livre. E desde então, Kaepernick não voltou a jogar. A liga fechou as portas por completo para o outrora promissor quarterback tornado ativista político. Os protestos de Kaepernick contra a violência policial e a falta de justiça social no país não foi aceita pela NFL, que é uma liga extremamente conservadora, talvez a mais conservadora dos Estados Unidos. Dos 32 donos das 32 franquias da liga, nenhum é negro. Os jogos da NFL são talvez os mais claramente patriotas de todos os esportes americanos, com bandeiras, símbolos nacionais e, claro, o hino tendo uma enorme importância em todos os jogos. E não só isso, mas os donos das equipes, de modo em geral, sempre desencorajaram seus jogadores de engajarem em atos individuais, principalmente atos políticos individuais. E para terminar, é também importante ressaltar que ao menos 7 dos 32 donos das franquias da liga doaram $1 milhão ou mais para a campanha e pré-campanha de Donald Trump em 2016. Isso ajuda a mostrar por que a NFL não aceitou o silencioso, porém poderoso protesto de Colin Kaepernick. E Donald Trump até chegou a dizer em 2016 que caso Kaepernick esteja insatisfeito com os Estados Unidos, que vá procurar um país que o aceite. E com isso, termino o sobrevoo da história de Colin Kaepernick e o começo do movimento dos protestos no futebol americano. Que tiveram, claro, o início em 2016. Interessante, não, a história do Colin Kaepernick, Miguel e Franco, mas talvez até mais chocante. Vocês acreditam que ele parou de jogar de fato porque as portas foram fechadas contra ele? Ele não assinou com nenhuma outra equipe por causa desses protestos? Ou seria devido à habilidade técnica? O que vocês acham? Bem, isso é uma questão muito complexa, né? Eu acho que existem fortes indícios que essa questão, o ativismo dele pesou com certeza, porque por mais que o Colin Kaepernick não estivesse tendo as mesmas performances de destaque que ele teve no início, né, mais pro início da sua carreira, em 2016, é óbvio, né, ele tem, se você pegar as estatísticas dele, ele tem muito mais touchdowns do que interceptações, né, touchdowns, no caso, uma boa parte entende, mas vamos novamente falar, touchdown é quando o jogador, o quarterback, ou o lançador do futebol americano joga a bola para um dos recebedores, ele cruza a linha, né, assim, é o ponto principal do futebol americano. Também é possível correr com a bola até a chamada end zone, o final do campo. Acho que isso é uma explicação bem básica e rasteira, mas serve um propósito. Mas ele realmente tem muito mais touchdowns do que interceptações. Interceptações é quando o jogador da defesa consegue agarrar a bola que é lançada pelo quarterback, né, o lançador. E realmente creio que se ele não tivesse, né, se levantado, tomado essa decisão muito robusta, né, contra essas ações definitivamente racistas que existem não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, é possível, claro, é impossível a gente falar com certeza, mas eu acho muito provável que mesmo que ele tivesse sido deixado de lado, entre aspas, no seu time, nos 49ers, que ele tivesse encontrado um espaço em outra equipe da NFL, né? É importante notar que tem 32 equipes na NFL, ou seja, é muito time, não é possível que um quarterback que alguns anos antes havia chegado ao Super Bowl, à final da liga, né, e liderado o seu time a temporada inteira, em
apenas 2, 3 anos tenha desaprendido completamente como jogar futebol americano e não pudesse mais ser ao menos um reserva, né? Eu acho muito difícil acreditar nisso. Então a minha opinião é que sim, né? Eu acho que o Kaepernick acabou sendo penalizado pela sua posição, e eu acho que até certo ponto, né, o líder, não o líder, o chamado commissioner, o administrador, se podemos chamar assim, o presidente da NFL, Roger Goodell, deu uma entrevista em junho de 2020 falando que a NFL admite que estava errada ao não ouvir os seus jogadores anteriormente e os encorajarem a falarem e protestarem de forma pacífica contra ações racistas. Então, efetivamente, né, falando sobre o Kaepernick em suas declarações, isso foi uma entrevista, né, em junho de 2020. Vou falar um pouquinho mais sobre essas ações tomadas pela NFL em junho de 2020 no próximo bloco, mas creio que sim, para novamente reiterar o meu ponto. O Kaepernick, é preciso falar com certeza, mas muito, muito, muito provavelmente foi penalizado sim por tomar essa posição tão forte contra essas ações racistas. E eu também acho importante destacar que alguém pode dizer, Gui, Miguel, mas vocês não acham que é desrespeitoso do Kaepernick estar ali agachado durante o hino, principalmente os Estados Unidos, que é um país que tem tanto sentimentalismo pelas suas forças armadas, e o hino tem muito a ver com as forças armadas, mas eu diria que não, porque o Kaepernick até respondeu a acusações nesse sentido, dizendo que o acusavam de estar desrespeitando o exército americano, e ele disse que não, que muito pelo contrário, que ele respeitava muito o exército americano, só que até os próprios membros das forças armadas negras não eram respeitados quando não estavam usando uniforme ou haviam deixado a força. E além do mais, quando descreveu o seu protesto, o Kaepernick deixou claro que não, eu escolhi me ajoelhar porque era para representar uma bandeira meio mastro, em vez de estar uma bandeira alçada formalmente, que seria representativamente falando ficar em pé. Não, ele queria ser uma bandeira a meio mastro, ou seja, de joelhos, para mostrar que sim, tem um problema, tem um grande problema no país que tem que ser, que tem que ter mais atenção de todos. E como o Miguel falou, até a Liga admitiu que estava errada, e atualmente a Liga, caso salvo engano, a Liga deixa que jogadores permaneçam no vestiário durante o hino, o que era o costume até, creio que 2008, quando a Liga começou a exigir que os jogadores todos ficassem em pé no campo, mostrando que sim, os jogadores que não acreditam que seja positivo ou válido ficar de pé durante o hino americano, têm a opção de ficar no vestiário. E eu acho isso uma questão bem complexa até, Gui, na verdade, porque a gente sabe muito bem que os Estados Unidos é um país onde a liberdade de expressão, né, e a gente viu tudo o que aconteceu no Flow Podcast, sem fazer qualquer juízo de valor aqui, mas, né, realmente os Estados Unidos têm uma defesa meio, aliás, com certeza muito mais extensa da ideia de liberdade de expressão do que nós temos aqui no Brasil, né, do que é patente legal pela legislação brasileira. E se os Estados Unidos permite, por exemplo, que ocorram manifestações racistas, xenófobas, nazistas, né, neonazistas até, em seu território, porque isso são demonstrações nos olhos da lei norte-americana, né, completamente manifestações que estão dentro do escopo da liberdade de expressão, acho meio assim abstruso falar que essa manifestação do Kaepernick de se ajoelhar ou de sentar durante o hino dos Estados Unidos seja uma agressão absurda ao patriotismo americano. Ele estava protestando pacificamente
e realmente demonstrando um ponto de vista bastante necessário. Então, até assim, pensando num ponto de vista plenamente de liberdade de expressão, até eu acho que esse argumento simplesmente não cola, cara. Era isso que eu ia falar. A primeira emenda americana, ela dá como fala, ela dá suporte à voz do povo americano. Até pensei no mesmo exemplo que o Miguel falou do podcast vizinho, no caso do infortúnio cometido pelo Bruno Monark, né? Que aqui no Brasil é completamente diferente dos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos ele deixa com que você tenha uma liberdade de expressão muito maior do que até a própria lei pode convergir. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, se eu não me engano, a primeira emenda ela levanta a sua voz até com que você tenha um direito de petição ao governo para obter compensação por danos causados. Então, se você se considera lesado perante ao governo, você consegue fazer um protesto. Então, o do Kaepernick eu acho que é totalmente válido e eu acho que não é de maneira alguma um protesto que se excedeu em relação às normas, porque eu acho que a lei está acima das normas da NFL, no caso. E se comporta com que o cidadão americano tenha o direito, se a primeira emenda comporta isso, ele tem total direito de fazer esse tipo de protesto, que eu acho completamente certo. Aí também não vou entrar se eu concordo ou não concordo com a primeira emenda americana, mas é o que está na lei e o que ele tem direito de fazer. Exatamente. É sim um tema muito complexo. Eu para deixar a opinião, eu acho um absurdo que Colin Kaepernick foi literalmente linchado, não linchado, mas teve as portas da liga completamente fechadas para ele. E apesar, porque ele não era um mau jogador, poderia muito bem ter jogado mais, ainda estava talvez nem no meio da sua carreira, considerando sua idade, e poderia sim ter contribuído para outra equipe, mas não teve a oportunidade porque teve a coragem de se posicionar. E com isso, passamos então para o nosso segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, o Toco e Me Voy. Começando então o nosso segundo bloco, o nosso Toco e Me Voy, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas do programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Então agora eu toco essa bola pro Miguel, que vai falar das reações recentes da liga e da ajoelhada, podemos dizer assim, de Eminem neste fim de semana de Super Bowl. Miguel, a bola é sua, cara. Perfeito, muito obrigado, Gui. Realmente aqui nós estamos dando início ao nosso segundo bloco dessa primeira parte do nosso 38º episódio. E como o Gui já adiantou, vou conversar um pouquinho sobre as reações recentes da liga, não só aos acontecimentos que o Gui conversou aí de 2016, 2017 envolvendo o Colin Kaepernick, mas também tudo que, aliás, uma boa parte do que diz respeito a atos antirracistas por pessoas associadas à NFL. E também, claro, falar sobre o acontecimento do Super Bowl com Eminem. É importante frisar aqui, como eu já falei um pouquinho, né, no final do primeiro bloco do nosso kickoff, que em 2020 o que o público viu por parte da NFL foi principalmente uma virada de chaves, podemos falar assim, ao tratamento dado ao Colin Kaepernick em 2016, 2017, com respeito realmente a atos de protesto pacífico contra racismo. E como eu já falei, o Roger Goodell, o presidente, o commissioner da NFL, deu uma longa entrevista em junho de 2020 defendendo que jogadores tivessem a permissão para agirem conforme esses protestos, né? E realmente é nítido
que essa virada de chave veio muito pela insatisfação, pela fúria, né, de vários setores da sociedade norte-americana e mundial com a morte de George Floyd e Breonna Taylor no início de 2020. E a partir desse ponto, né, uma decisão foi tomada e os jogadores da NFL todos foram permitidos a ajoelharem em protestos se esse fosse o desejo deles. Outras questões, né, outras mensagens como Black Lives Matter, né, esse slogan, esse moto talvez antirracista que se tornou tão popular nos últimos anos, foi imprimida, né, impressa em capacetes, enfim, no campo de cada equipe, nos uniformes, e realmente uma parte considerável dos jogadores da NFL se juntaram a esses protestos antirracistas. Mas é importante frisar aqui que esses esforços contra o racismo, não só no mundo, né, na sociedade norte-americana, mas também dentro da liga, permanecem. Essa é a verdade. Um caso muito relevante é o do ex-head coach, ou técnico principal, porque é importante reconhecer, ou no mínimo afirmar, que na NFL não temos apenas um técnico, temos diversos técnicos e coordenadores que cuidam de diferentes áreas da equipe, e eles todos têm que responder ao head coach ou ao técnico principal de uma equipe. É semelhante em alguns pontos, né, até certo ponto, ao futebol bretão, se podemos falar assim, no sentido que também temos assistentes e, enfim, preparadores de goleiros, etc., mas na NFL é até um pouco mais nítido isso, com vários técnicos que têm um patamar bem avançado e que coordenam treinos e atividades corriqueiramente. Mas o fato é que o ex-head coach, ou técnico principal do Miami Dolphins, Brian Flores, um homem negro descendente de hondurenhos, entrou com um processo contra a equipe do Miami Dolphins em 2021, demonstrando que, na sua opinião, alguns gestos, como as mensagens de equipes como End Racism, ou Acabe com o Racismo, e It Takes All of Us, ou é preciso de todos nós, né, uma mensagem clara que a luta antirracista é algo coletivo, não se passava, né, na sua opinião, do que nada mais do que palavras vazias. É importante frisar que na NFL, né, temos aí mais de 70% dos jogadores pertencentes à etnia ou negra, ou parda, ou descendente de alguma forma de pessoas negras ou pardas. E, no entanto, temos apenas, no momento, 2 técnicos principais, né, head coaches negros na NFL, sendo esses o Mike Tomlin, que há muitos anos treina o Pittsburgh Steelers, e o Lovie Smith, que treina o Houston Texans. Então, temos apenas 2 técnicos de 32 equipes possíveis negros. E a posição que o Brian Flores tomou foi de realmente processar a equipe dos Dolphins após a sua demissão. O Brian Flores, que conseguiu uma meta absurda de levar a equipe dos Dolphins a 2 winning seasons, que chamam, ou temporadas vencedoras, né, temporadas onde uma equipe obteve mais vitórias do que derrotas,
e ele acaba por processar a equipe do Miami Dolphins, porque ele é demitido no que muitas pessoas entenderam como uma decisão arbitrária que foi tomada justamente porque ele não quis seguir algumas determinações do técnico do Miami Dolphins que eram que exprimiam, na sua opinião, né, desculpa, foi técnico, mas é o dono do Miami Dolphins, que, na sua opinião, exprimiam uma falta de ética. O dono do Miami Dolphins, Stephen Ross, foi acusado por Flores de mandar o ex-técnico da equipe, perder partidas para que os Dolphins conseguissem uma escolha mais atrativa no draft. Aos que não sabem, né, o draft é a forma com qual as equipes da principal liga de futebol americano podem escolher jogadores que estão vindo das universidades. E as equipes que têm uma performance pior recebem escolhas mais altas nesse draft. Então, o Stephen Ross teria forçado, né, o técnico Brian Flores a perder mais partidas, e uma série de outras demandas que, na visão do Brian Flores, levaram a estremecer realmente essa relação, e ele acabou por ser demitido mesmo tendo uma performance muito boa. E realmente é complexo, que, aliás, é nítido que há uma certa discrepância, né, se a gente for parar para pensar, entre técnicos negros na NFL e técnicos brancos. Em uma comparação feita pelo Washington Post, técnicos negros na NFL têm uma probabilidade maior de serem demitidos do que técnicos brancos na liga, mesmo se eles têm performances melhores, como, por exemplo, Brian Flores no Miami Dolphins. Em 2003, é importante frisar, a NFL adotou a chamada Rooney Rule, ou a regra de Rooney, que determina que toda vez que existe a possibilidade de contratação por uma das equipes da NFL, seja para um cargo de técnico principal ou um cargo de chefia executiva, é preciso que essas equipes entrevistem ao menos um candidato negro ou pardo. E realmente isso demonstra, né, que existe certa preocupação, mas de fato, quando temos apenas 2 técnicos negros de 32 equipes, é possível ao menos pensar que tal regra não é levada tão a sério. Não obstante, é nítido, né, que algumas etapas estão sendo tomadas pela NFL realmente para modificar algumas questões de uma espécie de racismo que estava enraizado em alguns pontos da organização, da liga, talvez. E a NFL anunciou em junho de 2021 também, nessa famigerada, nessa famosa entrevista do Roger Goodell, que ela iria doar cerca de 250 milhões de dólares no decorrer de 10 anos para combater o racismo estrutural nos Estados Unidos, e diversas outras pequenas ações que a NFL tomou, principalmente com o intuito de levantar a bandeira contra o racismo e mudar um pouco dessa visão dentro da sociedade norte-americana. É importante frisar, né, não estamos aqui apenas para criticar ou relatar problemas. Eu acho, sim, defendo que a NFL tem tomado alguns passos relevantes e importantes nessa luta, e obviamente essa doação
está neste campo. Agora, passando talvez ao fato mais recente de uma demonstração antirracista na NFL, igual o que já conversou, né, já deu um breve spoiler, na final da liga, o Super Bowl, no dia 13 de fevereiro de 2022, no show do intervalo, o rapper Eminem decidiu se ajoelhar em uma forma de fazer uma menção de apoio a o Colin Kaepernick e o seu famoso ato de se ajoelhar durante o hino dos Estados Unidos. Existia, né, certa conversa, né, relatos de que a NFL tentou impedir que o Eminem tomasse esse ato, né, de se ajoelhar, mas alguns executivos da NFL já afirmaram que isso não é o caso. Inclusive, o porta-voz da NFL, Brian McCarthy, disse que executivos da liga assistiram todos os ensaios do show de intervalo e que todos estavam cientes que o Eminem ia se ajoelhar e que não havia nenhum problema com esse ato, né, de menção aos protestos tão famosos de Colin Kaepernick. Perguntado sobre o ato, né, essa decisão do Eminem de protestar semelhantemente ao Colin Kaepernick, Dr. Dre, um dos rappers e produtores que performaram no show de intervalo, também defendeu a ideia de que não havia nenhum problema no ato de Eminem, que isso já era algo sabido que de fato teria ocorrido nos ensaios do show do intervalo e que ele fez realmente, tomou esse ato de protestar, fazer essa menção aos protestos de Colin Kaepernick e que isso realmente já era algo conhecido por todos nos ensaios deste show de intervalo do Super Bowl. Sem mais delongas, Gui, Franco, alguma coisa a adicionar? Vocês acham de fato que a NFL tem tomado essas ações e que elas são importantes para o combate ao racismo? Vocês acham que elas são suficientes ou que será necessário muito mais para realmente acabar com o racismo, não só dentro da liga, mas também na sociedade norte-americana como um todo? Olha, eu acho que certamente precisa de muito mais para acabar com o racismo. Acho que isso é um processo muito maior e, claro, eu tenho certeza que vocês concordam comigo, que vai muito além de qualquer coisa que a NFL possa fazer. Só que, como a NFL, eu acho que tem a obrigação de de representar e chamar a atenção para esses problemas, principalmente para o racismo, que é um problema tão grande não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Só que quando ela coíbe o Colin Kaepernick de fazer isso, talvez pressionado pelo Donald Trump, não sabemos se teve essa pressão durante a presidência do ex-presidente Donald Trump, fica ruim, porque temos aí, claro, o exemplo do Kaepernick que está até hoje desempregado. Eu acho que ele nem é mais jogador de futebol, ele é mais um ativista, não tem mais esse objetivo, só que foi uma mancha negra na história da NFL. Agora, claro, como você bem contou, Miguel, surgiram várias teorias de que o Eminem não teria se ajoelhado contra os desejos da liga, mas claro, a liga veio desmentir, porque não era verdade, que estava ciente da ação do rapper. E é um bom começo, deixar um astro fazer essa alusão a Colin Kaepernick e ao movimento que Kaepernick queria representar, mas precisa de mais, sempre precisa de mais para apagar essa mancha na história da liga de cair em cima de um jogador que chamava atenção para uma causa justa. Eu acho que existe muito a ser feito ainda mais que podemos considerar etapas embrionárias, porque em 2017 começou a ter
essa visibilidade do real problema que ainda é, no caso, né, a questão da desigualdade racial dentro do próprio esporte. Eu acho sim que a NFL ela precisa auxiliar mais, por conta de que, se for depender das franquias, das 32 franquias, eu acho extremamente difícil de acontecer. Por quê? Pelo posicionamento dos donos, assim como já foi dito até pelo próprio Gui, do aporte financeiro que eles fizeram nas campanhas a favor do Donald Trump, que é extremamente contra e é bem visto que é contra, né, no caso, porque ele até citou sobre a desqualificação do atleta, no caso, ele não confia na capacidade do Kaepernick para conseguir um time, e os franqueadores dessas 32 equipes, eles investiram nas campanhas do Donald Trump, então você tem uma pequena correlação sobre o que esses franqueadores acham dos protestos. Lógico, não estou falando que eles necessariamente acham isso, mas é só você juntar o A mais B, né? Então você percebe que a NFL precisa sim, fazer muito mais para poder ressaltar a liberdade de expressão de atletas e ativistas negros dentro da própria NFL, visto que os casos que tivemos de ativistas declaradamente ativistas dentro da NFL não deram muito certo, principalmente o do Kaepernick, que é o maior exemplo de tudo isso. Eu acho que a NFL precisa fazer muito mais, ela já vem fazendo de pouco em pouco, mas precisa fazer muito, muito mais ainda para que tenha-se mais visibilidade, maior impacto e maior senso de precisamos mudar isso do que é hoje em dia. Perfeito. Sem mais delongas, então, depois dessas boas adições do Franco e do Gui, vamos fechar nosso segundo bloco desse 38º episódio do podcast Boleiros de Humanas, passar para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o arremate. Sejam bem-vindos ao Arremate, no qual eu, Gabriel Franco, irei contar um pouquinho sobre os impactos financeiros e de imagem de marca relacionados a essa ação, a esses protestos do Kaepernick contra a NFL e quais são os impactos dentro da liga. Eu gostaria apenas de lembrar que você está ouvindo o podcast Boleiro de Humanas, que é um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Bom, é bem verdade, já foi dito que desde a saída do Kaepernick dos 49ers, o mesmo segue sem contrato. Muito bem dito pelo Gui, que não se sabe ainda se ele quer, ainda tem interesse, ele demonstra ter interesse, ele fala que treina até hoje para conseguir um contrato novamente, mas não se consegue ter certeza também. Eu acredito também que ele toma muito mais à frente ativista, principalmente frente à liga. Mas o que esse ato gerou? É um ato que, na minha opinião, pela leitura que eu tenho dos fatos, é um ato que eu considero até inadmissível e que decorreu e que acabou decorrendo várias crises internas e externas da NFL. Eu acho que a primeira narrativa que a gente tem que considerar é a manifestação de atletas que não são só do futebol americano, porque esses protestos eles começaram a crescer não somente no futebol americano, mas também em outros esportes, principalmente depois da morte do George Floyd, que a gente estava comentando aqui em off, né? Eu acho que é válido a gente citar. Viu-se, principalmente nos playoffs da NBA, um movimento muito forte dentro da bolha sobre aspectos relacionados ao racismo, e a NBA, diferente da NFL, é uma liga que você consegue ver o posicionamento dos atletas, que os atletas têm posicionamentos muito mais concisos e declarados, e não só dentro da NBA, no futebol também, temos diversos tipos de protestos a favor dos discursos, que nem os discursos de manifestação do Kaepernick. Então, não só no futebol americano, mas isso também eclodiu em outros esportes que suportavam a decisão e a manifestação contrária à decisão da liga. E é um fato que ocorre até hoje. Até hoje a gente vê em diversos portais de notícias seleções, clubes nos quais os jogadores, antes de cada jogo, se ajoelharam para prestar solidariedade ao movimento. Inclusive, a gente vê
oposições, como por exemplo a seleção húngara de futebol, se não me engano, ela não se ajoelha. E esse é um assunto que está constantemente dentro da mídia também. Então, até hoje, essa ajoelhada do Kaepernick, ela é vista como um grande movimento e um movimento que repercute até os dias atuais. Bom, tirando isso, o que aconteceu? Trouxe, obviamente, um prejuízo de marca gigantesco para a National Football League, porque realmente foi um exemplo de como não comportar uma crise. Porque fora os protestos ao vivo, já citados os protestos de ajoelhadas que outras delegações, outros times, outros esportes fazem, as redes sociais, os movimentos sociais no geral reergueram a imagem de Kaepernick, fazendo até com que o mesmo se tornasse uma espécie de ídolo em São Francisco, terra dos San Francisco 49ers. Então, o que aconteceu? As redes sociais elas se mobilizaram extremamente a favor, como normalmente do discurso antirracista do Kaepernick. E, além disso, as redes sociais do próprio Kaepernick elas são utilizadas em prol disso. O Kaepernick utiliza até hoje uma contagem feita em sua conta no Twitter, que diz: há quantos dias Colin Kaepernick está sendo banido da NFL? Nós estamos contando? E sim, essa conta, ela faz essa contagem. Ela começou no dia 1º de março de 2017, que é o dia do final do contrato entre o jogador e a franquia dos 49ers, mas, apesar disso, ela só foi oficializada no dia 3 de março daquele ano, mas essa contagem começa a partir desse dia 1º de março de 2017, não do 3 de março de 2017. Uma franquia, uma conta que é a Cap Watch, para quem quiser ver no Twitter. Ela faz postagens constantes, inclusive o último vídeo delas teve uma repercussão de cerca de 3 milhões de views. E como já foi dito, sem oferta de emprego, o Kaepernick vem acusando os donos das franquias da liga de colunho para que ele e Eric Reid, que é uma escola de 49ers também, como já foi dito, não fossem mais contratados. Então essa conta ela faz toda essa repercussão e tem uma repercussão muito grande e que, em questão de imagem de marca, é extremamente negativo. Como já foi dito também, o processo contra a NFL foi encerrado em fevereiro. E os detalhes eles não são divulgados. Então, o processo que o Kaepernick movia, ele foi encerrado, as manifestações continuam, e ele também não detalhou quais foram os retornos, os contrapontos que a NFL jogou e que a NFL devolveu para ele. O jogador, ele seguiu com ativismo social e até hoje é um dos maiores nomes da luta contra a desigualdade racial. Em 2017, ele foi eleito a personalidade do ano pela revista GQ. Sempre existe o lado da oposição, né? Como já foi dito, como eu até propriamente disse e como o Gui e o Miguel já disseram, o Trump ele se posicionou insinuando que o atleta não era bom o bastante para pleitear uma vaga em uma das 32 franquias. Mas como já foi dito, 32 franquias é muita coisa para um jogador que liderou um time em uma campanha de Super Bowl. Mas enquanto o ex-presidente ele tece esse tipo de comentário que desvaloriza a qualidade do atleta, que na verdade tem muitas qualidades, a Nike, por exemplo, vem criando campanhas muito bem sucedidas. Eles têm alguma delas, eu acho que vale citar as principais. A primeira delas é uma campanha exclusiva ao atleta que fez com que a mesma obtivesse um crescimento de 6% na bolsa. Ou seja, as ações deles cresceram 6% na bolsa por conta dessa campanha exclusiva do Kaepernick. Outra campanha de sucesso foi a campanha feita para homenagear a luta contra injustiças raciais, na qual eles criaram uma camisa que faz referência ao Kaepernick, com o número 7, que era o número que ele costumava utilizar, toda preta. A camisa se esgotou em segundos. E um fator interessante que mostra o sucesso da campanha e o sucesso da camisa é que a camisa era negociada a $150 em lojas e após o esgotamento ela era centenas de dólares mais caras no eBay. Além disso, teve outro grande movimento dentro da Nike, que a Nike ela lançou um tênis que fazia alusão às cores da bandeira norte-americana. Tanto Kaepernick quanto outros atletas que são ativistas, eles foram contra o tênis, que fez com que a Nike descontinuasse o produto antes mesmo dele ser lançado. Então, esse é só um aperitivo de como que a Nike, que é uma das maiores empresas de material esportivo do mundo, se posiciona em relação ao Kaepernick. O Kaepernick basicamente virou o garoto propaganda da Nike quando a gente fala de ativismo, principalmente relacionado à desigualdade racial. Após isso, após todo esse desenrolar da situação, toda a carga negativa que foi gerada, e com razão, para a NFL tem cada vez mais reconhecido protestos, não só de joelhos, mas também mensagens antirracistas, principalmente que são colocadas nas end zones. As end zones são as zonas dos touchdowns, no caso,
e ela tem sido cada vez mais aberta a esse tipo de mensagem. Então, assim, se a gente for para analisar apenas questões financeiras ou questões de imagem de marca, eu acho que para a NFL foi muito negativo. Para o Kaepernick, ele conseguiu levantar a voz, por mais que ele tenha ficado tanto tempo e esteja tanto tempo inativo e não consiga praticar o esporte no qual ele sempre adorou e é o esporte no qual ele cresceu. Ele conseguiu levantar a voz para os principais problemas dentro da desigualdade racial no esporte, e o atleta basicamente mudou totalmente a questão de como a liga lidava com o racismo, que sim é presente e acontece até hoje. Assim eu finalizo o meu arremate, que foi um pequeno sobrevoo sobre impactos financeiros na liga. Queria saber do Gui e do Miguel se eles têm algum ponto a acrescentar dentro do discurso. Olha, Franco, primeiramente, belo sobrevoo. Eu não sabia da conta do Twitter que fala, conta até hoje os dias que o Kaepernick foi, entre aspas, banido da liga, mas eu acho muito importante que seja lembrado que, claro, como a gente destacou aqui várias vezes, apesar da liga ter mudado de postura recentemente, ela segue, enfim, ela segue tendo essa história negra, essa folha negra em sua história, que será realmente difícil de apagar, principalmente nos últimos anos, né, após o assassinato de George Floyd e tantos eventos que mobilizaram muita mais gente para ver os problemas estruturais nos Estados Unidos e no mundo. Realmente eu acho que a gente nunca vai conseguir frisar o quanto essa questão é complexa, ela é difícil e de fato recomendo, né, acho que para fechar aqui talvez esse bloco, que vocês acompanhem um pouco mais da história do Kaepernick e tirem suas próprias conclusões, é claro. Se quiserem assistir alguns vídeos dele jogando na universidade, depois a campanha que ele fez com o 49ers, o grande jogador que ele foi naquela temporada de 2013, a importância que ele teve para a equipe, que é uma das mais tradicionais da NFL. E daí depois tirem as suas próprias conclusões, obviamente, estudando sobre o que vocês acham do assunto. Só que de fato é realmente, no mínimo estranho que um jogador desse porte não tenha conseguido um espacinho sequer no banco de uma das 32 equipes da NFL. Sem mais delongas, então vamos fechar. Gostaria só de fazer uma sugestão, cara, já que você falou, né? Assistam Colin em Preto e Branco. É uma série do Netflix que fala sobre a história do Kaepernick. É muito curioso, porque um grande fator que, por exemplo, ninguém sabia, o Kaepernick, ele é um ativista dos movimentos sobre a desigualdade racial, e ele foi criado, e ele vem de um lar adotivo, no caso. Ele foi criado por dois pais brancos, e que dão total suporte, total apoio, total voz a tudo que o Kaepernick faz. Total apoio indimensionável. No caso, o Kaepernick não conheceu o pai biológico, não sabe quem é. A mãe biológica se tem noção, mas não tem tanta ligação. Entre outros fatores que são importantes, além de ver o Kaepernick na vida real, é legal também ver o Kaepernick ficcional, porque é uma história que conta basicamente a vida inteira dele. Perfeito, ótima recomendação, Franco. E com isso, vamos encerrar aqui esse terceiro e último bloco da primeira parte do podcast Boleiros de Humanas. Já demos aí nossos palpites, como sempre. Pesquisem mais, procurem saber, não só sobre o Kaepernick, mas todas essas ações antirracistas da NFL. Vai valer a pena você estar inteiro nesses assuntos, confie na gente. Como sempre, agradeço vocês aqui por ouvirem essa nossa primeira parte do podcast Boleiros de Humanas. Convido vocês a, por favor, ouvirem a nossa segunda parte, onde vamos ter nosso quarto bloco, o Shootout, aquele rápido jogo de perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje. E depois teremos nosso quinto bloco, as alternadas, aquele nosso tópico de debates, né, o bloco de debates do podcast Boleiros de Humanas. Se você estiver ouvindo no YouTube, é só deixar o vídeo rolar. Se você está ouvindo em algum serviço de streaming, clicar em cima, embaixo ou do lado para ouvir a segunda parte. Até daqui a pouquinho.
Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui, então, à nossa segunda parte desse 38º episódio do podcast Boleiros de Humanas, vamos começar com o nosso tradicional jogo de perguntas e respostas, o Kickoff. Gui, eu creio que a primeira pergunta é sua, cara, correto? Exatamente, Miguel. Eu já vou então perguntar. A minha questão é a seguinte. No Super Bowl 56, os Los Angeles Rams enfrentaram os Cincinnati Bengals. Interessantemente, os Rams mudaram de sede já impressionantes 3 vezes. A franquia foi fundada em Cleveland, como os Cleveland Rams, mas depois se mudou para Los Angeles, depois para St. Louis, até voltar para Los Angeles em 2016. Tendo isso em mente, qual dessas outras equipes também já mudou de sede? Seria ela os Las Vegas Raiders, os New England Patriots, os New York Giants ou os Philadelphia Eagles? Passo a bola para Gabriel Franco. Franco, qual dessas equipes já mudou de sede como os Los Angeles Rams? Cara, assim, você me pegou. Eu sei que existe o Oakland Raiders, mas eu não sei se... Eu não lembro se existe o Las Vegas Raiders. Gui, eu vou ser sincero pra você, eu não quero chutar na de sempre, mas então eu vou em Las Vegas Raiders, porque é isso. Eu vou de Atlético Mineiro só, não de Clube Atlético. Muito bem, A de Atlético Mineiro, Gabriel Franco. Miguel Galute Rodrigues, qual é o seu parecer no assunto? Cara, tecnicamente essa pergunta está errada. Oh my God. Porque a resposta de fato é Las Vegas Raiders, que eram de Oakland, na verdade. Só que se você considerar que os New England Patriots antes chamavam Boston Patriots, jogavam em Boston e não em Foxborough, Massachusetts, representando uma região inteira, também mudaram de sede, cara. Agora jogam em Providence também, não é? Não, tem os Providence Patriots. Parece que eu já ouvi isso mesmo, mas será que é um time de uma lower league? Parece que... não sei. Enfim, mas os Patriots também já mudaram, na real. Mas a resposta é Las Vegas Raiders, que eram de Oakland. É de fato, Miguel. Então tinha esse pequeno erro na questão, mas na verdade, se você quiser mesmo entrar nos erros, essa questão tem outro erro, porque os Philadelphia Eagles, por uma temporada, se fundiram aos Pittsburgh Steelers, sendo os Pennsylvania Eagles, é isso mesmo, por uma temporada, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, apesar dessas equipes ainda não terem tecnicamente mudado... É tipo a União Flasco. União Flasco, União Bavi, cara. É tudo isso. Né? Tivemos, sim, então, esses pequenos asteriscos, mas a resposta correta, sim, como responderam Miguel e Franco, é A, porque os Las Vegas Raiders eram anteriormente os Oakland Raiders. Perfeito. Passando a bola, então, agora para o Gabriel Franco. Franco, sua pergunta, por favor. Obrigado, Miguel. Vamos com a minha pergunta, então. A apropriação cultural é um tema abordado constantemente no cenário nacional. O cenário nacional cita o brasileiro, mas no futebol americano tivemos um caso parecido com uma franquia que precisou trocar de nome. Qual dos times abaixo precisou trocar de nome? A. Washington Wizards. B. Washington Redskins. C. Minnesota Vikings. Ou D. Red Sox. Abro a pergunta para o Miguel Galute Rodrigues, isso que eu abri a do Gui. Boa essa sua pergunta, hein, cara? A resposta é B, Washington Redskins, que mudou há algum tempo e agora, recentemente, selecionou o seu novo nome, mas eu não lembro exatamente qual é o nome. Espero que o Gui tenha isso na ponta da língua, mas B, Washington Redskins. Boa. Gui, qual que é a sua... Exatamente, dessa vez o Franco pegou leve, assim, os Washington Redskins, que agora são os Washington Commanders, mudaram de nome há poucos meses, inclusive.
após ficarem quase 2 anos inteiros sendo conhecidos como o Washington Football Team, criando aí, vendendo, claro, camisetas e parafernália do clube, que é uns bons objetos para colecionadores, na verdade. Eu agora que estou pensando nisso, me arrependo de não ter adquirido algo do Washington Football Club. É isso mesmo. Boa, então Miguel e Gui, os dois erraram, que... Não, tô brincando, os dois acertaram realmente o Washington Redskins. Na época, inclusive, quando estourou toda essa questão, foi bastante discutido que seria mudado imediatamente. Eu não lembro se ficou Washington Football Team durante um tempo, mas eles ficaram sem identidade, bem verdade, durante um tempo, até a franquia voltar no nome correto, que agora é o Commanders, mas antigamente eram os Redskins. Então assim eu passo para a terceira pergunta, que é a pergunta do Miguel. Legal, Franco, muito obrigado. Agora passando para a terceira e última pergunta aqui do Shootout. Pergunta muito simples. Em 2014, o Super Bowl foi jogado pelo New England Patriots e Seattle Seahawks, sendo um dos jogos mais eletrizantes da história da NFL. Isso não sou eu que estou falando, mas por votação oficial conduzida pela Liga. Essa partida terminou com um placar de 28-24 para os Patriots e uma interceptação eletrizante de fato no finalzinho do jogo, feito por um jogador do Patriots que selou essa vitória. Qual foi o jogador que fez a interceptação decisiva para os Patriots? Seria ele A. Tom Brady, B. Troy Polamalu, C. Darrelle Revis ou D. Malcolm Butler? Gui, palanque é seu, cara. Cara, eu vou com... Eu não tenho a menor ideia pra começar, mas por isso eu vou com D. Malcolm Butler. Franco, sua resposta, cara. Cara, eu vou seguir em linha com o Gui. D. Malcolm Butler. Perfeito, os dois estão certos, sim. Malcolm Butler, que era o cornerback dos Patriots, fez a interceptação. Ele era um jogador de uma universidade pouco conhecida, tinha sido draftado em um round bem longínquo do draft. Ele entrou ao time titular próximo à data do Super Bowl e fez essa jogada tão decisiva para os Patriots. Então sim, Malcolm Butler, que hoje em dia inclusive nem é mais dos Patriots, é do Tennessee Titans, é a resposta correta. Perfeito, acho que empatamos nessa então, hein? Todo mundo acertou, cara, fomos bem. Temos um conhecimento apurado sobre ele. Pois é, ninguém fez a pergunta sobre o time que eu gostaria que tivessem. Qual a pergunta que você gostaria, cara? Qual o maior time de futebol americano de... Mas é como a gente já discutiu, né, cara? São os subjetiva. Beautiful Bill Cox. Cara. Da Belo Horizonte Cox seria. Beautiful Bill Cox. Beautiful Bill Cox. That is the stuff, cara. Beleza, fechando então aqui esse nosso quarto bloco, nosso shootout, passando então para o nosso quinto e último bloco desse 38º episódio, as alternadas. Dando início aqui então ao nosso quinto e último bloco desse 38º episódio do podcast Boleiros de Humanas, uma produção Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Para dar início então ao nosso debate aqui nas alternadas, temos uma pergunta muito simples. Vimos mais uma vez no último domingo a força, né, o último domingo sendo dia 13 de fevereiro de 2022. Vimos a força que o futebol americano tem nos Estados Unidos. O Super Bowl, como sempre, foi um pomposo espetáculo e que liderou audiências nos Estados Unidos e atraiu a atenção
de fãs por todo o mundo. Por outro lado, vimos que no Brasil o esporte é bastante ignorado. O que vocês acham que este esporte precisa para crescer ainda mais na prática no Brasil? Porque sabemos que sim, por mais que haja um crescimento considerável em pessoas que consomem esse esporte, ainda não há uma liga robusta de futebol americano no Brasil. Vamos começar com o Guilherme Ribeiro Paturi. Gui, o que você acha, cara? Boa pergunta, uma pergunta realmente complexa, né, Miguel? E eu acho que, bem, ela abrange certos pontos, né? Eu acho que o principal deles, talvez mais difícil de conquistar, é que o Brasil é muito unipolar ou unicamente focado no futebol. O que é bom e ruim, né? Eu acho que há alguns anos era bom porque tínhamos uma força muito grande no futebol, isso se mostrou muito bem, talvez no começo dos anos 2000, entre 98 ou talvez 94, 2005, quando ganhamos a Copa do Mundo em 2 ocasiões, quando o futebol brasileiro conquistou mundiais de clubes aí com São Paulo, com o Internacional, com o próprio Corinthians, e chegou forte em outras finais, mas agora, talvez de 2008 para cá, esse foco total no futebol do país não tem tem dado tantos frutos ao país. O futebol brasileiro não consegue acompanhar mais o europeu de forma alguma, nunca conseguiu, mas agora não conseguimos nem fazer frente aos europeus, nem talvez o máximo que podemos alcançar em mundiais de clubes é jogar de igual para igual, como aconteceu com o Flamengo frente ao Liverpool, ou talvez alguns podem dizer que até o Palmeiras frente ao Chelsea poucas semanas atrás, e parecido com isso em Copas do Mundo, fomos em 3 ou 4 Copas do Mundo seguidas eliminados por equipes europeias. Então, em 2018, eliminados pela Bélgica, em 2014, eliminados pela Alemanha, em 2010 pela Holanda, e etc, etc, etc. O da Bélgica será talvez o mais absurdo. Claro, o placar da Alemanha foi muito pior, mas o Brasil perder para a Bélgica, um país que não tem tanta tradição futebolística, que tem uma população ínfima, é realmente alarmante, digamos assim. Então, por que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso para dizer que eu acho que precisamos de um processo grande de ensinar os brasileiros, em geral, a aceitarem outros esportes, que não será fácil. O Brasil, por exemplo, alguns vão dizer que o brasileiro só gosta de um esporte quando um brasileiro está ganhando, mas isso nem é verdade. O Brasil é muito bom em vôlei, por exemplo, e não é um esporte que é muito assistido ou comentado. Até é mais do que os outros, claro, mas não chega nem aos pés do futebol. Enfim, eu acho que é um processo muito difícil e muito longo de introduzir outros esportes em escolas, incentivar outros esportes em escolas públicas e privadas, transmitir mais esses outros esportes na televisão aberta. Eu acho que esse é o caminho, mas mesmo assim é muito difícil, porque você não tem como você mudar o interesse geral de uma população. Mas, claro, para você crescer o interesse, tem outros meios de fazer também. Não é só... E tem que ser combinado. Você tem que introduzir o futebol americano, nesse exemplo, né, na vida das pessoas, como eu falei anteriormente, ensinando em colégios, transmitindo em televisão aberta, mas também precisa de investimento. Precisamos ter, de fato, estádios para futebol americano, precisamos ter mais clubes, precisamos ter uma liga que tenha transmissão sempre, e temos também, por exemplo, passar futebol americano na NFL na televisão aberta. Essas são todas sugestões, mas são todos os jeitos em que podemos fazer com que o futebol americano seja mais popular no Brasil. Mas a pergunta que eu lanço de volta, Miguel, caso você queira responder, não sei, pode ser uma pergunta retórica também. Será que o brasileiro quer que o futebol americano cresça no Brasil? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Então esse é o meu parecer sobre o assunto. De fato, né, a gente tem acompanhado um movimento, talvez, por parte, acho que principalmente dos jovens brasileiros, longínquo, né, talvez, da popularidade do nosso futebol. Isso muito se dá pelo que você falou, né, Gui? Com certeza o nível do futebol brasileiro está rasteiro. A gente vê tantas pessoas que
torcem pro Vasco da Gama e pro Real Madrid, ou pro Cruzeiro e pro Borussia Dortmund, e tantas outras, né? Note que eu escolhi equipes que jogaram o Mundial, aí, 2 equipes brasileiras que perderam seus respectivos mundiais. Mas, de fato, isso é algo que tem acontecido não só no futebol, mas vários outros pequenos brasileiros estão escolhendo cada vez mais, talvez não acompanhar tão de perto o futebol, que, na minha opinião, por mais que isso é um movimento, sempre vai ser uma paixão extrema da população brasileira. A gente vê, né, em relatos aí de institutos de pesquisa que o futebol ainda é sim muito, muito popular, mas temos sim crianças que estão cada vez mais acompanhando NBA ou NFL, enfim, há sim esse movimento. Então eu acho difícil, na verdade, né, que uma liga brasileira decole tão cedo nesse aspecto. Mas vamos ver a opinião do Gabriel Franco. Franco, qual a sua opinião, cara? O que falta para o futebol americano decolar no Brasil? Cara, não sei se vocês lembram, acho que há uns 10, 11 anos atrás, a Confederação Brasileira de Rugby lançou um comercial nos canais de esporte da Globosat, no caso Sport TV, né? 1, 2 e 3, em época de Jogos Pan-Americanos, falando sobre a importância do rugby no Brasil. O principal tema do comercial era o rugby, esse esporte ainda vai ser grande no Brasil. E, cara, é bem verdade que o brasileiro ele tem foco em um esporte, que a gente pode considerar que é o futebol, é o principal foco do brasileiro. A gente tem outros brasileiros que eles gostam de outros esportes, mas não tão massivos quanto o futebol. É bem verdade que nos Estados Unidos e em outros países, você tem uma certa quantidade de massa populacional que ela não somente gosta de um futebol, ou não somente gosta de um esporte, como é o futebol dentro do Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, os esportes massivos são basquete e futebol americano. Você pega na Itália, o vôlei italiano ele é tão assistido, tão forte quanto o brasileiro, e quanto propriamente o futebol dentro da Itália. Mas o futebol dentro do Brasil é o cara que tem os investimentos, é o cara que tem a atenção do público e é o cara que ele é televisionado, né? Eu acho que é importante falar da questão do acesso, porque principalmente o futebol americano é um esporte muito nichado no Brasil. Poucas emissoras passaram o Super Bowl no último domingo. E é um evento que entrou nos Trend Topics do Twitter. Então, cara, eu acho que, por exemplo, não necessariamente a Globo em si, principalmente porque bate com o horário de grandes esportes, ou melhor, de grandes programações da Globo. Fantástico, e o Big Brother Brasil, no caso. Mas outras emissoras, que talvez não tenham um horário nobre, mas que tenham condição de gerar o acesso a pessoas que não conseguem pagar por uma TV fechada para poder conseguir ver o jogo na ESPN, ou então, por exemplo, as NBA Finals que agora estão no Sport TV, para poder gerar esse acesso. Porque, eu garanto que se você for nos locais onde tem a maior quantidade de pessoas no Brasil, a maior contingência de massa no Brasil, que são as comunidades, e perguntar o que elas acham do futebol americano, as pessoas não vão saber, às vezes, distinguir dos dois tipos de futebol. Não por falta de conhecimento delas, mas por falta de acesso à informação. A informação não chega com tanta facilidade. Assim, é muito mais difícil você ver na TV alguém falando sobre futebol americano. Você vê os principais programas esportivos brasileiros, eles falam do início ao fim sobre futebol, e tem pequenos tópicos que falam sobre vôlei, basquete e outras modalidades. Nunca sobre diversas modalidades em um programa, mas um ou outro programa apresenta alguns pequenos pontos sobre outras modalidades. Eu acho sim que falta investimento. Obviamente falta investimento em diversos esportes no Brasil, não somente no futebol americano, não somente no rugby, não somente no vôlei, mas falta investimento, falta que as pessoas elas tenham visibilidade desses esportes para que assim tenham acesso, comecem a praticar o esporte, e o esporte ele comece a gerar incentivo dentro do Brasil. Porque o esporte mais praticado no Brasil é o futebol, porque é o esporte que mais chega a todos. É muito difícil chegar no Brasil, um brasileiro, e perguntar, cara, qual que é o seu time? O cara fala, cara, não torço para nenhum time. Lógico, com as gerações mais novas agora, é comum você ouvir que eles torçam para times de fora. Qual que é o seu time? Torço pro PSG. Legal, um time de mídia que está no foco, e até o pessoal que conhece o PSG
mas não necessariamente conhece quem é o New England Patriots, por exemplo. Ou até o Los Angeles Lakers, que é um time que tem uma marca muito forte, que constantemente você vê pessoas no Brasil utilizando produtos da marca. Então, acho que o acesso é fundamental para que a confederação depois comece a decolar. Então, não somente se restringir e se fechar a canais fechados, que eles acabam fechando o acesso das pessoas ao esporte. Para mim, essa é a minha opinião. Cara, eu acredito muito nisso que você falou, Franco. Mas eu fico pensando também algo que o Gui levantou, né? Que realmente brasileiro, né? Tem essa frase tão famosa: brasileiro gosta de ver brasileiro se dando bem. E a verdade é que, querendo ou não, igual você bem pontuou, o público de futebol americano no Brasil ainda é sim bastante elitizado. Mas o que a gente tem observado com o passar dos anos é que esses esportes, né, talvez um pouco menos ortodoxo, o Brasil tem tradição no vôlei, no futebol, como sabemos, e no basquete também, claro. Mas acho que são esses, né, os três principais esportes. Acho que vôlei e futebol muito mais até do que basquete. Nós observamos com o passar do tempo que precisamos talvez de algumas figuras que acabam puxando essa relevância, né? No tênis foi o Guga, no surf agora a gente tem alguns exemplos, na verdade, né? O Ítalo Ferreira, o Gabriel Medina, obviamente, que puxaram a atenção para esse esporte, pessoas passaram a assistir porque tinham figuras bastante relevantes falando a própria língua, né? Brasileiros vencendo títulos mundiais, medalhas olímpicas, o que é muito bacana, com certeza. E eu acho que o fato mais relevante de tudo isso, né, talvez o exemplo, seria, óbvio, Ayrton Senna, Nelson Piquet, tantos corredores relevantes brasileiros na Fórmula 1, que é um esporte por si só, né, um preço muito alto, etc., de tickets médios. É um esporte elitizado, mas que é muito popular no Brasil, e a gente vê isso, né, a popularidade da Fórmula 1 no Brasil, pelo grau, né, que a Band atraiu em sua audiência, mesmo sem ter nenhum corredor brasileiro, né? Não há corredor brasileiro na Fórmula 1 há anos, agora há várias temporadas, e ainda assim é uma modalidade que muitos brasileiros consomem. Isso foi uma herança, basicamente, né, dos anos 80 e 90, quando vários brasileiros corriam na Fórmula 1 e se davam bem, venciam provas na Fórmula 1. Então, é complexo isso, né, na verdade, ver se há espaço, talvez, para uma popularização tão massiva assim no futebol americano no Brasil. É um ciclo vicioso, com certeza, né? Não populariza porque não tem nenhum brasileiro se dando bem, ou nenhuma liga brasileira, ou não é popular porque não há essa liga e não há esse incentivo. É difícil saber onde um ponto começa e o outro termina, mas eu acho que com certeza passa por aí também. Eu acho que, no geral, o público brasileiro vai acabar priorizando essas áreas que ou há uma tradição atual ou que temos histórias antigas de proeza. Algo a adicionar, Gui, Franco? Nada por minha parte, Miguel. Muito menos. Perfeito, então vamos fechar esse nosso 38º episódio do podcast Boleiros de Humanas, programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Lembrando que esse programa foi gravado no dia 13 de fevereiro, e convidar vocês sempre a buscar mais conteúdo, mais conhecimento sobre tudo que foi falado aqui, seja sobre a NFL como um todo, sobre o Super Bowl, as equipes que jogaram essa partida, mas também tudo que foi falado sobre o movimento antirracista na NFL nos últimos anos, quem é Colin Kaepernick, quais são as suas estatísticas, como esse jogador performava, e todas as questões que dizem respeito às suas ações, aos seus protestos pacíficos, o que foi esse período de 2016 a 2017 e todas as medidas tomadas pela NFL a partir de 2020 nesse ramo. Jamais vai ser suficiente 1h e 20 minutos, um pouquinho aí, para a gente conversar sobre tudo no assunto. Enfim,
Convido vocês a comentar, curtir, compartilhar esse episódio. É muito importante para a gente ter este seu apoio. Conto com a ajuda de todos. Muito obrigado e até a próxima.